Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Os irmãos me ouvem? Glória a Deus. Mais uma live em nome do Senhor Jesus, iniciando mais um mês. Um mês importantíssimo, porque sábado, sem ser esse sábado próximo, teremos a Santa Ceia. E vamos em frente aqui. Eu quero falar um pouquinho, antes de entrar na palavra, do Salmo 24, né? O Salmo 24 ele é uma celebração à soberania e à majestade de Deus, e destaca que ele é o Criador e Rei do Universo. O Salmo 24 ele pode ser dividido em três partes principais, né? Os dois primeiros versículos têm o reconhecimento, né, de Deus como Criador. Do versículo 3 a 6, fala daquele que pode entrar na presença de Deus, né? Nós, enquanto servos. Do 7 ao 10, fala do triunfo do Rei da Glória. Mas eu quero me ater aqui aos versículos 8, 9 e 10 nessa palavra. Então, Salmo 24, versículos 8, 9 e 10, eles falam assim: aquele que pensa em fazer o mal será chamado de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e o escarnecedor uma abominação aos homens. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Amém. Deus amado, entra, Senhor, em nossos corações. O Senhor está batendo, Senhor, a porta. Que nós possamos abri-la, Senhor, porque o Senhor não invade, o Senhor pede. Ô, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, a recepcionar a Tua palavra. Toma, Senhor, a minha boca, Senhor. Toma, Senhor, o meu entendimento e faça, Senhor, o que Tu desejares. Toca no coração de cada pessoa que está aqui e de cada pessoa que um dia irá ouvir essa palavra. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Nesses três versículos que eu citei, eu vejo, eu entendo que a briga, desde lá da serpente, é pela mente do ser humano, é pelo sentimento do ser humano. Né? E aí a mente e o sentimento, um vai influenciando o outro. Aí eu pensei num exemplo, né? E aí nessa época de chuva, eu pensei assim: você sai de casa sem o guarda-chuva, mas você está feliz. No meio do caminho, você recebe aquela pancada de chuva e você está todo molhado. Se você está feliz, talvez você só dê a risada e pronto, e toca a sua vida. Agora, se você tá triste, na sua cabeça isso vai ser um viés de confirmação. Aí você vai começar a falar, ó dia, ó azar, essas coisas só acontecem comigo. Os mais antigos vão lembrar dos desenhos do Pica-Pau, que tinha um chefe indígena que tinha uma nuvenzinha que ficava chovendo nele. Tava o sol que fosse e a chuvinha lá em cima dele chovendo. E, entre os diversos ensinamentos de Jesus, ele nos fala sobre o poder da fé, mas ele também nos fala sobre o poder da mente. E por que não do pensamento positivo? Mas não pensamento positivo de você ficar repetindo para si mesmo que vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo. Não, não é nesse sentido. É no sentido de você ter a certeza de que em Deus tudo é possível. Se nós formos para Marcos 20, do 20 ao 24, eu leio o seguinte: e eles o trouxeram até ele, e vendo-o, o espírito imediatamente convulsionou, e ele caiu no chão e revolvia-se espumando. E perguntou ao seu pai, e foi Jesus. E Jesus, né, perguntou ao seu pai: há quanto tempo isto veio a ele?
E ele disse: desde criança. E muitas vezes isso o tem lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Irmãos, o pai desse garoto ele queria acreditar, ele desejava acreditar, mas ele estava cansado, cansado de tanto ver o filho sofrer, cansado de provavelmente não ter vida social. E no caso desse menino ter mais irmãos, provavelmente esses irmãos estariam esquecidos. E a esposa dele, a mãe do menino? Será que ela não era obrigada a sustentar a casa enquanto ele cuidava do filho? Né? E hoje em dia a gente fala, né? Como dizem hoje em dia, eu tenho lugar de fala para falar, né? Para fazer esse comentário. Né? Ou tem uma situação que seria pior ainda. A mãe sofria o dia inteiro com ele, e quando o pai chegava cansado do serviço, ainda tinha que correr com o menino, né? Para um lado e para o outro. E foi um pouco o que aconteceu, né? Eu quero dar um exemplo. Tem mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, o Júlio foi atropelado. E aí, quando eu tinha passado um dia muito ruim, muito complicado, muito atribulado, muita coisa para fazer, na hora que eu sentei para estudar, eu recebo a ligação. Ela vai eu largar e ir lá tomar conta dele, e aí quando eu voltei eu não consegui mais estudar. E aí eu estava todo feliz que a semana de oração tinha sido antecipada uma semana. E normalmente, às quintas eu não consigo participar porque eu tenho prova. Aí eu falei, opa, essa semana eu vou conseguir participar da semana toda. Doce engano, a semana foi puxada, a prova caiu, a semana de oração foi puxada e a prova também foi puxada. Então não adiantou nada. E pior, na quarta-feira, quando eu ia estudar, o que aconteceu? O Júlio estava com muita dor lá. Vai eu com ele no médico de novo. Entendeu? Então, eu tenho lugar de fala. Mas qual foi a reação de Jesus mediante o que o rapaz falou? O versículo 23 fala assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E a resposta daquele pai foi a mais sincera de todas, porque ela veio do coração, ela veio do fundo da alma dele, né? E hoje em dia, os irmãos podem fazer um exame de consciência, eu acho que todos vão chegar à mesma conclusão. São poucas as ocasiões onde a gente está realmente desarmado, onde a gente realmente nos entrega. A gente sempre tem alguma ressalva, infelizmente. E aí a resposta dele no versículo seguinte foi: E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Algumas pessoas brincam com essa palavra. Eu me lembro que uma vez tinha um apóstolo pregando onde eu congregava, e ele falava que ele era um homem de pouca fé porque ele chegava nos necrotérios, nos hospitais, colocava a mão no morto e dizia: levanta. E o morto não levantava. Aí ele associava, logo a minha fé é pequena. Mas será que é isso mesmo? Deus age assim? Por agir? Ou ele age por propósito e com propósito? A cada tropeço que a gente tem, a cada pecado que a gente comete, é um tijolinho que a gente vai montando entre nós e Deus. Quando Jesus foi crucificado, ele rasgou o véu. Quando ele morreu, o véu foi rasgado. Mas nós temos o costume de levantar um muro com os nossos pecados que nos divide com Deus. E a cada não que a gente recebe, ou a cada resposta, eu posso dizer assim, silenciosa recebida, sabe aquele adolescente que acha que se ficar quieto e não tocar mais no assunto,
o assunto fica esquecido, né? Quando acontece isso, esses nãos, esses silêncios, é o cimento que vai dar liga nisso. Nós mesmos construímos um muro que nos divide de Deus, que nos afasta de Deus. E aquele pai não. Aquele pai se desarmou. Aquele pai tirou tudo que atrapalhava, que poderia atrapalhar o contato dele com Jesus. E eu creio que o anjo recolheu aquelas lágrimas e levou para o trono do pai. E aquelas lágrimas, irmãos, e as nossas lágrimas, elas não são em vão. Porque o menino foi curado. Porque nós recebemos, às vezes, cura, nós recebemos, às vezes, livramento, após as nossas lágrimas. Porque quando uma pessoa ela se dispõe a chorar, é porque ela está desarmada. Sabe? É porque ela não está mais no controle. Entendeu? Então, aquele pai que estava carregando o peso do mundo nas costas, né? E aí, eu vou dar um exemplo que é diferente. Eu vou dar um exemplo de uma mãe que não deixou a peteca cair, né? Frente a um problema que ela teve. Eu vou ler agora a Segunda Reis, o capítulo 4, e eu vou falar alguns versículos soltos. Eu vou começar pelo 16. O 16 fala assim: E ele disse: Por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz um filho naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. Eu li o 16 e o 17. Agora eu vou para o 22. Ela chamou seu marido e disse: Rogo-te que me envies um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Deus e retornar. E ele disse: Por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova e nem sabá. E ela disse: Isto será bom. Eu li o 22 e o 23, agora eu vou para o 27. E quando ela chegou até o homem de Deus, no outeiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: Deixe-a por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela, e o Senhor ocultou isso de mim e não me contou. 28. Então ela disse: Pedi um filho ao meu senhor? Não disse eu, não me enganes? Então ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai pelo teu caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não o saúdes. E se algum te saudar, não o respondas de volta. E deita o meu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança disse: Esse é o 30. E a mãe da criança disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. Ela não estava entregue e agiu de tal forma que fez o próprio homem de Deus ir com ela. Ela não queria outra pessoa. Por mais que a promessa, né? Quem fez a promessa foi Eliseu, não foi Geazi. Geazi, naquela ocasião, ele identificou qual era o problema, identificou a necessidade. Mas quem fez o milagre foi o homem de Deus. E aí ela falou: se foi o homem de Deus que fez, é o homem de Deus que vai resolver. E aí ela questiona para ele, no versículo 28, né, lendo ele novamente: Pedi eu um filho ao meu senhor? Não disse eu, não me enganes? E aí vem a pergunta-chave, né? Qual tem sido o nosso foco? Nosso foco tem sido nas promessas de Deus, que Deus já fez na nossa vida, ou nos desejos enganosos do nosso coração? Se a promessa ainda não chegou no prazo que a gente acha razoável, a gente desiste? A gente esquece?
Eu vou lembrar do que aconteceu quando Jesus foi apresentado no templo, com 8 dias em Lucas, no Lucas 2, 25 até o 32. Ele fala assim: Eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Naquela época, o Espírito Santo ficava sobre a pessoa. Hoje em dia, quando nós aceitamos a Cristo, ele está em nós. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou em seus braços e bendisse a Deus e disse: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória de teu povo Israel. Eu não sei a idade de Simeão, mas independente da idade, ele não perdeu o foco. Ele queria, porque queria ver o Salvador. E a fé dele fez com que ele o visse. Um pouco antes do final do ano passado, o Júlio me pediu para levar ele numa academia aqui perto. Quem queria fazer academia, eu acabei entrando também. E aí eu estava lá, indo 4, 5 vezes por semana, mas nesses últimos 20 dias eu estou com um trabalho meio complicado na faculdade, na escola, fora um tsunami que eu recebi na minha direção relacionado também a serviço, e o resultado é que eu acabei parando de ir na academia, eu fiquei uns 15 dias sem ir. E eu fui na terça-feira, eu acho. Como doeu? Como doeu? E aí na hora eu pensei, como a nossa fé é a mesma coisa. Se a gente não exercita, ela fica fraca. Se a gente exercita, ela fica forte, né? Claro que eu não sou nenhum apóstolo Paulo para estar preso e ficar falando da armadura, né? Mas aí eu pensei, na academia, né, a gente faz uma série de exercícios, né? E aí tem uma coisa que a gente chama de cardio, uma série de exercícios que a gente chama de cardio para o coração, né? E aí cardio na igreja seria quando a gente honra mais os outros do que a nós mesmos. Quando a gente serve de coração puro, de alma desarmada. A gente treina o nosso coração. Aí, na academia, quando a gente faz um conjunto de treino para a perna, é para a gente fortalecer a perna, né? Para a gente aguentar correr, para a gente sustentar o esforço maior. Na igreja, quando a gente dobra o nosso joelho, a gente consegue aguentar mais do que a gente imagina. Às vezes você acha que está muito complicado, mas se você faz esse exercício do joelho, esse exercício de joelho faz com que a sua força cresça absurdamente. Na academia, quando a gente faz o exercício de braço, a gente faz para fortalecer, né? Para a gente aguentar levantar mais peso, né? Para a gente, quando alguém vê a gente na rua, pensa 2 vezes antes de brigar. Na igreja, quando a gente pega os nossos, né? Quando a gente pega os nossos braços e a gente faz a obra funcionar, os demônios pensam 2 vezes antes de nos atacar. E se, pelo contrário, aí sim eles vêm para cima da gente com o intuito de derrubar para que nós paremos a obra, lembra que a gente está treinando tudo, a gente está fazendo um exercício completo. Nosso coração, nosso joelho, os nossos braços. E se esses exercícios têm sido bem feitos, a gente consegue aumentar a nossa força espiritual. Amém? Gostaria de agradecer a oportunidade em nome de Jesus e passar para a irmã Bruna